Uma dessas histórias fantásticas é a história de Héracles e Ilas. Os dois estavam, claro, na expedição dos Argonautas. Acontece que aquela delicadeza habitual, para não dizer ao contrário, de Héracles, fez com que ele quebrasse o remo no qual empurrava a nau Argos na direção da Cólquida. Poderosos braços, poderosos bíceps de Héracles impulsionava a nave numa velocidade espantosa. Mas os remos não suportaram a pressão, a força do poderoso Héracles e quebraram. Então os argonautas tiveram que fazer uma parada inesperada numa daquelas maravilhosas ilhas gregas. E Héracles e o amigo Ilas desceram para se adentrar na floresta e fazer novos remos a partir de uma árvore, de uma madeira boa que uma árvore daquela poderia ofertar. Acontece que Ilas se perdeu de Héracles, ou Héracles se perdeu de Ilas. Os dois eram muito amigos, eram muito próximos um do outro. Héracles tinha uma verdadeira adoração por Ilas. E quem é Ilas? Ilas é um jovem belíssimo, de uma beleza encantadora, semelhante à beleza de Narciso, sem o fechamento sobre si próprio, característica do filho de Liríope. Ilas não, Ilas era bonito e conseguia estabelecer relações de alteridade com o outro. Héracles tinha uma verdadeira paixão por ele. Os dois entraram na floresta para procurar uma árvore que pudesse servir para a confecção do remo. E é nesse momento que os dois se perdem. Héracles fica desesperado por não encontrar o amigo e procura o amigo dia e noite, sem sucesso. Acontece que a nave Argos não poderia esperar muito. Jasão tinha pressa. Ele precisava do velocino de ouro e teria que convencer o rei Étis a entregar para ele o velocino de ouro. Ele não tinha a menor ideia dos problemas que o aguardavam na Cólquida, de maneira que o navio teve que zarpar, deixando Héracles e Ilas naquela ilha. Héracles jamais encontrou o companheiro amado. Reza a lenda que as ninfas ou náiades dos lagos, ao avistarem Ilas, o belo Ilas, raptaram ele para o fundo das águas doces e fizeram dele uma espécie de rei marinho, rei do mundo profundo das águas. É uma história interessante do ponto de vista psicanalítico. A gente poderia entender o rapto de Ilas pelas náiades como uma estrutura matriarcal poderosa, ainda dominante na vida de Ilas. Não se trata de Ilas ter sido seduzido por elas, como, por exemplo, uma outra história importantíssima de ser contada, que fez com que Jasão quisesse na tripulação dele, por exemplo, Orfeu. O que Orfeu está fazendo na tripulação dos Argonautas? Orfeu não é um herói brigão. Orfeu cantava, e ao cantar com aquela voz maravilhosa, fazia com que todos parassem para ouvi-lo. A gente sabe disso. A gente sabe de Orfeu. Agora eu vou contar duas histórias, então, juntas ao mesmo tempo, né? O que Orfeu estava fazendo na tripulação daqueles homens brutos? O que um homem delicado, totalmente apaixonado por Eurídice, que fez com que ele fosse, a morte dela, fez com que ele fosse até o Hades, né? E Plutão e Perséfone, ao ouvir aquela voz maravilhosa, mas quem é que está aí na porta do Hades, hein?